Abra a tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios 13:13. Eu quero pregar, conversar com você essa noite em cima desse texto. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Diz assim o texto na minha tradução, somente o versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém o maior destes é o amor. Vou ler mais uma vez. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém o maior destes é o amor. Amém. Eu quero pregar sobre isso hoje à noite. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha a manifestação dos 9 dons espirituais, mas era uma igreja de pessoas muito infantis. As pessoas tinham suas preferências. Eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então as pessoas tinham divisões no meio. Havia uma prática de adultério dentro da igreja de Corinto. Havia prática de incesto, um filho que dormia com a madrasta. Na ceia, os irmãos saíam bêbados da ceia. Olha só, você praticar a ceia do Senhor e você sair todo chapadão dentro da ceia do Senhor. Olha a bagunça que está acontecendo dentro da igreja de Corinto. E Paulo tem que escrever, inspirado pelo Espírito Santo, para corrigir o coração dos irmãos a respeito de tudo aquilo que estava acontecendo no meio dessa igreja, que foi maravilhosamente abençoada pelos seus dons, mas uns irmãos que precisavam de muita correção para manter a vida cristã em andamento. Mas quando chegamos no capítulo 12, Paulo vai falar a respeito dos 9 dons. Vai falar das ferramentas espirituais: dom de línguas, interpretação, dom de fé, dom da sabedoria, dom do conhecimento, manifestação de maravilhas. Ou seja, esses dons que a gente vê Deus usando um irmãozinho nesse dom, ou uma irmã, a gente fica vislumbrado de ver a beleza que é Deus usar alguém em revelação, profecia, todos esses dons maravilhosos. Mas quando chegamos no capítulo 13, Paulo vai falar sobre algo que é acima dos dons, que é o amor. E aí quando você lê toda a narrativa bíblica, você conhece o texto: ainda que eu fale a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tiver amor, eu sou como um símbolo, como um bronze que soa, um símbolo que retira. Ou seja, é só barulho. Todos os dons têm que ser temperados com amor. Quando entramos no capítulo 14, ele enxuga o dom de línguas e o dom de profecia. E ele vai falar que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas, porque o dom de línguas ele edifica o meu espírito, e o dom de profecia edifica a mim e ao outro que me ouve também, a quem é entregue. Mas entre o capítulo 12, que fala de dons, e o 14, que fala de dons, ele fala do 13, que é o amor. E ele vai destacar essa ideia do amor. E quando nós chegamos no versículo 13 que eu li aqui, onde você é desenvolvida a mensagem, ele vai dizer: agora, pois, permanecem 3 coisas. De tudo que a igreja tem, se ela ganhou ou se ela perdeu alguma coisa, tem 3 coisas que devem permanecer na igreja: a fé, a esperança e o amor. São 3 coisas, é o tripé da vida cristã. O tripé da vida cristã é a fé, é a esperança e é o amor. E aí a Bíblia diz dizendo que o maior entre os 3 é o amor. Então nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança, e nós não podemos perder o amor. E o maior é o amor. Então esse é o tripé que sustenta a tua vida cristã. Se você estiver em dia com a tua fé, em dia com a tua esperança e em dia com o amor, está tudo bem com a tua vida espiritual. E eu quero trabalhar o entendimento dessas 3 coisas hoje à noite. E eu preciso ir embora desse lugar sabendo e crendo que você entendeu o que eu preguei aqui hoje à noite. Vamos lá então. Primeiro pé do tripé que sustenta a vida cristã é a fé. Paulo vai dizer no versículo 13: agora pois permanecem a fé. A fé é um dos pés do tripé que sustenta a vida espiritual. E o que é fé? Hebreus 11:1 diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 11, parte A do livro de Hebreus, vai dizer que sem fé é impossível
impossível agradar a Deus. Não tem como fazer Deus feliz com a minha vida se eu não tenho fé nele. E por que Deus não se alegra se eu perder a fé? E eu, com a minha fé, que Ele me agrada-se de mim. Porque a fé, o que é a fé? A fé é o resultado final daquilo que eu espero. Então, se Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, é a convicção de um fato que eu não vejo. Fé é ter certeza que eu tenho hoje uma coisa que eu vou receber somente amanhã. Fé é enxergar o amanhã. Fé é olhar o futuro. Fé é já enxergar a eternidade. Fé é olhar a vida vindoura que eu ainda não tenho, mas vai ser minha no nome de Jesus. Fé é olhar o resultado final que Deus já falou ao meu respeito. Então receba a fé hoje à noite no nome de Jesus Cristo. A fé me faz olhar o resultado final. Sabe quando você está olhando um terreno para comprar, falou, vou comprar esse terreno, mas quando você olha para o terreno, você já está vendo a casa construída? Isso é fé. A fé me leva a enxergar o resultado final. Pastor, a fé me leva à vitória? Não, a fé já é a vitória. 1 João capítulo 4 versículo 5 parte B diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé não me leva a vencer. Quem tem fé já venceu. Quem tem fé já é mais que vencedor por Cristo Jesus. E a minha pergunta hoje à noite: quem tem fé aqui? Levanta tuas mãos e glorifica Ele. Você já é um vencedor. Está sofrendo, está chorando, está passando por um momento difícil, mas já venceu, já é vitorioso, só porque tem fé dentro de você. Louvado seja Deus, aleluia. Pastor, eu quero ter essa fé, como eu faço? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra produz fé no meu coração. Pastor, o que eu estou fazendo nesse culto aqui hoje à noite? Você está produzindo fé no seu coração. A cada culto que você vem, a cada leitura bíblica na sua casa, a cada curso teológico ou escola bíblica dominical que você aprende um pouco mais da palavra, você constrói a sua vida de fé. E isso faz você olhar com mais clareza o resultado do futuro. Em João 7:38, Jesus vai dizer no último dia da festa do tabernáculo: quem crê em mim quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas um pouquinho antes ele vai dizer assim: quem tem sede, vem a mim e beba. No último dia da festa, a turma já tinha bebido, já tinha comido, estava de barriga cheia. Sabe aquele fim de churrasco que você não aguenta mais, está passando uma carninha, você pega mais uma, mas você não aguenta mais, você está entupido de comer e beber e você não quer mais saber. Sabe aquelas festas de final de ano, né, Natal, Ano Novo, que está lotado de doce, mas você já comeu tanto doce, tem doce gostoso, mas não cabe mais, e você não quer mais nada. É o último dia da festa. Jesus disse que no último dia da festa ele dizia assim: quem tem sede aí, vem a mim e beba. Talvez alguns deram risada de Jesus, mas no último dia ele vai oferecer água. Eu já bebi, já comi, já estou de barriga cheia, ninguém quer nada mais. E aí ele vai dizer: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando eu criei em Jesus, eu criei por uma experiência. Eu criei porque alguém falou para mim. Depois eu fui estudar as escrituras e conhecê-lo, o Deus das escrituras, porque ele disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é um copo de água viva, não é uma jarra de água viva, não é um esguicho de água viva, é rios de água viva. Rios. Um copo pode terminar, uma jarra termina, um esguicho pode fechar, e um rio, quem pode segurar? Ninguém segura um rio. Se você crê em Jesus, como diz as escrituras, você será um rio de graça, um rio de vida, um rio de alegria, um rio de bênção, um rio de milagre, um rio de felicidade, um rio de prazer, um rio de coisas boas do céu, que vai mandar para a vida de outras pessoas. Nós temos olhado pessoas, muitos dos nossos irmãos, quando você olha para a cara deles, é cara de tristeza,
é cara de rancor, é cara de ódio, é cara de fofoqueiro, é cara de fuxiqueiro, só fala mal dos outros. Não, quem serve a Deus, como diz as Escrituras, do Senhor fluem rios de vida, de graça, de prazer, de bondade. São pessoas gostosas de estar do lado dela. Você precisa ser um rio de Deus pela palavra dele, aleluia. Em nome de Jesus. E aí a gente dá uma cutucadinha bem de leve, com muito amor. Como está a sua leitura bíblica? Como está a sua leitura bíblica? Pastor, eu não entendo nada. Vai ler a mulher de fluxo de sangue todo dia. Pronto, só aquele texto que eu entendo, tá bom? Então leia 300 vezes mulher de fluxo de sangue. Pelo menos você extrai alimento. Extrai alimento. Extrai alimento. Salmo 119, verso 9: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Versículo 11: como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. 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 Salmo capítulo 1, versículo 2: antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita, pensa, raciocina dia e noite. Então você será uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dará o seu fruto, cujas folhas não murcham, mas tudo quanto fizer será bem sucedido. Palavra. Por isso que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, por longos dias. Aleluia. Palavra. Enche o seu coração de fé. Efésios 6, 10 e diante vai falar da armadura de Deus, e um dos elementos da armadura de Deus é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para te limpar, para te purificar. Sabe aqueles momentos que você está ali triste, daqui a pouco pum, vem um versículo bíblico na cabeça? É o Espírito Santo usando a espada para te levantar. Ou às vezes alguém fala alguma coisa, eu estou meio com dúvida disso que você está falando. Daqui a pouco o Espírito Santo coloca um texto na tua mente. É a palavra de Deus, é a espada cortando um grilhão para deixar de aprisionar sua mente. Palavra de Deus é o que te liberta, é o que te cura. E a palavra gera fé, e a fé me faz olhar o resultado final. Quando eu olho para o resultado final, eu vejo o que Deus já tem preparado para mim. Paulo aprendeu a olhar para o resultado final. Romanos 8,18, ele diz assim: porque tenho por certo que todo sofrimento no tempo presente nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, Paulo está olhando para a glória que ainda haveria de ser revelada. Ele está vendo aquela glória, ele está olhando para a dor do presente e está olhando para a glória do futuro. Ele pega a glória do futuro, compara com a dor do presente, e ele fala: é certeza, tenho por certo que todo sofrimento do agora nem se compara com a glória que há de ser revelada em nós. A glória é muito maior, a glória é muito mais tremenda. Tudo que eu sofro hoje nessa terra, a glória vai compensar. Tudo que eu sofro e choro hoje aqui, a glória vai me recompensar. Então, irmão, continue firme com Deus, firme na fé. Mantenha a tua fé no Senhor, para que você seja bem-aventurado no nome de Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, você perdeu muita coisa. Perdeu o emprego, perdeu o dinheiro. Talvez você perdeu até o nome limpo, está sujo no Serasa e no SPC. Talvez você perdeu o marido, talvez perdeu a esposa, talvez já enterrou filhos. Talvez você não tenha ninguém. Talvez você perdeu a saúde e está doente aqui hoje. Mas você não pode perder a fé. Não pode perder a fé. Não pode perder. Talvez você entrou aqui perdendo um monte de coisa, mas não perca a sua fé. Não perca a sua fé. Ela é um dos pés do tripé que sustenta a tua vida cristã. Espera, calma, porque como foi lido no texto aqui, que é o texto base de vocês, e 1 Coríntios 15, 52, que diz que o corpo incorruptível vai ser transformado num corpo corruptível, corpo corruptível vai ser transformado por um corpo incorruptível, e nós os vivos que ficarmos transformados seremos.
Ou seja, receberemos um corpo glorificado para poder estar perto do Senhor. Esse corpo não suporta ver Deus, tem muita raiz do pecado nele ainda, mas quando Deus trocar o nosso corpo e nos der o corpo glorificado, aí estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Gente, uma gota da presença do Espírito Santo derramada nesse lugar já alegra a gente demais. Imagina estar perto dele por toda a eternidade. Hoje em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas um dia nós o veremos como ele é, o rosto dele e a face dele. Então o primeiro pé do tripé que sustenta a vida cristã é a fé. E o que é fé? É o resultado final. Você precisa ver o resultado final que Deus já determinou para a tua vida. Segundo pé do tripé que sustenta a vida cristã é a esperança. O que é a esperança? Esperança é a capacidade de se sustentar em Deus no agora até o resultado final. A fé é o resultado final. A esperança é a estrada que liga o agora até o resultado final. A esperança é a espera, é a minha conduta até chegar no resultado final que Ele preparou para a minha vida. Imagine que você saindo agora, vou para São Paulo. O que é fé? Fé é São Paulo. O que é esperança? É a Bandeirantes ou a Anhanguera que te leva para São Paulo. A esperança é a estrada. A esperança é a distância. A esperança é a diferença geográfica entre o agora e o depois, entre o abstrato e o concreto, entre o sonho e a realidade, entre a promessa e o palpável. Irmãos, você precisa manter firme a sua esperança, a tua vida no Senhor, caminhando, orando, jejuando, fazendo campanha, lendo a Bíblia, meditando, caminhando até que São Paulo seja uma realidade para você, ou a fé seja palpável para você, ou o resultado final seja tocado por você. Então a esperança é a estrada que te liga até Deus. Você tem que ter esperança. Não adianta ter fé sem esperança. O que é fé? A fé é o resultado final. Mas você fica aqui, ó. Então o que esperando o resultado final? Não é o resultado final que vem até você, é você que vai até o resultado final. Então você fica aqui, está aqui. Não vai. O Espírito Santo, vai. Não é ele que vem. Não, vai. Ah, mas tem pedágio. Mas já coloquei 15 reais no seu bolso aí para você pagar o primeiro pedágio. Depois dou mais 15 para pagar o segundo. Se não subir, né? Se não subir. Então note que a esperança, ela é a capacidade de manter a tua vida em movimento até chegarmos na presença do Senhor totalmente. Esperança é quando você dobra o seu joelho na sua casa e ora. Esperança é quando você tira tempo para ler a Bíblia. Esperança é quando você separa dias para jejuar. Esperança é quando você vem aqui numa campanha. Esperança é quando você continua dando dízimo e oferta. Esperança é quando você continua visitando as pessoas. Esperança é quando você continua varrendo e limpando esse lugar para manter limpo para os irmãos desse lugar. Esperança é quando você mantém aquecido no seu coração a chama e o fogo do Espírito dentro de você. Isso é esperança. Isso mantém a tua vida em andamento, em rotatividade espiritual. Mantém a tua vida em movimento, em sacrifício. Romanos 12:1, Paulo vai dizer assim para a igreja de Roma: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Ou seja, o que é sacrifício? Sacrifício é ficar parado? Não, só se for o sacrifício de ficar na fila do banco esperando para pagar a conta, para receber algum. Aí é sacrifício. Ou na fila do NPS, sai a aposentadoria ou não sai. Não, aí é sacrifício. Eu entendo, é sacrifício também, mas não é isso. Sacrifício é o desgaste físico de forma viva, santa e agradável a Deus. Sacrifício é toda a tua conduta na direção certa do Espírito Santo. Isso é esperança. A esperança exige de você a tua prática de conduta espiritual até o fim. Hebreus 10:36 vai dizer:
tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Só que no versículo 37 e 38 vai dizer assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, a minha alma não tem mais prazer. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. O justo vive olhando para o resultado final, para aquilo que Deus prometeu. Então se ele olha para o resultado final, é porque ele está indo naquela direção. Eu ando só na direção que eu olho. Ninguém fica olhando assim, né? Não, direção. Não, eu olho para frente e vou fazer o que Paulo disse em Romanos 2, né? Lá em Filipenses capítulo 2: deixando as coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um prêmio da soberana vocação em Cristo. E eu vou andando, deixando para trás as coisas que ficam. Eu fui abandonado, deixa para trás. Eu fui abusado, deixa para trás. Me magoaram, deixa para trás. Fizeram injustiça comigo, deixa para trás. Deixando para trás as coisas que ficam, avançando para as que estão dentro de mim. Porque o que você deixa para trás é tanta tristeza, tanta amargura, tanta dor, tanto ranço. A gente lembra de coisas que chateia a gente, de coisas que a gente fez, coisas que a gente não se perdoa, coisas que a gente não perdoa os outros. E tudo isso Paulo fala: deixa isso para trás e avance para os que estão diante de você. Glória a Deus. A esperança é tua conduta de vida na direção da fé, que é o resultado final. Não pare de se mexer pelo Senhor. Como diz em Hebreus 10, 37 e 38 que eu li aqui, que eu recitei: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela expectativa de futuro. E se ele retroceder, se o justo fizer assim, o que a palavra de Deus diz? Deus diz pela sua palavra: nele a minha alma não tem prazer mais. Eu posso até te amar, mas eu não tenho prazer em você. Você nunca deixa de amar um filho, mas às vezes você perde o prazer por ele quando ele é rebelde com você. Às vezes meu filho faz umas travessuras lá em casa que eu fico irritado com ele. E e às vezes a gente perde um pouco a alegria pela criança. Eu sempre vou amá-lo, mas tem coisas que ele faz e fala: não, papai não ficou feliz. Esse desenho que você assistiu, papai não ficou feliz. Não, esse palavrão da sua boca, não, papai não ficou feliz não. Não, e essa rebeldia que você está fazendo com a sua mãe ou comigo, não, isso não me alegra em você. Deus é assim com a gente. Deus nunca vai deixar de te amar, mas Ele pode perder a alegria em você, se você parar de crer no que Ele tem para a sua vida. Pastor, eu estou à beira de desviar. Hoje não. Hoje você vai se virar e manter a tua fé de pé, em ordem. Não vai desviar coisa nenhuma. Se vira. Você tem que pôr fogo em você. Joga lenha em você. Joga lenha. Pastor, mas não tem ninguém para pregar para mim. Lembra do fluxo de sangue? Ninguém pregava para ela. Ela tinha que pregar para ela mesma. Pastor, o que ela pregava para ela mesma? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu sararei. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, se eu tão somente eu tocar. Ela foi pregando para ela mesma: se eu tocar, eu saro. 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 Ela levanta da cama, vai me cambaleando, sangrando e tudo assim, e pá, esbarra em um, esbarra em outro, cai no chão, as pessoas pisam em cima, ela estica a mão e pega um tecido. O tecido certo, a orla das vestes do nosso Senhor, e do tecido ela extrai poder, e a sua hemorragia é estancada. Ela teve esperança. Pastor, o que foi a esperança daquela mulher? Foi se levantar da cama e cambaleando em direção ao Senhor. Irmão, a gente vai doar sangue, 600 ml, nem sei quanto tiro de sangue, 400, 600. Se você levantar rápido, já dá aquela... E não é labirintite não, é falta de sangue. Imagina a mulher 12 anos sangrando. Essa mulherada é forte, né? 12 anos sangrando, não morre. Se é o homem, uma unha encravada, interna. Nós homens é mais ou menos assim. Mas o Senhor quer nós se movimentando na direção dele. Eu tenho certeza que a vida de vocês não está perfeita. Vocês vieram aqui, estou vendo vocês felizes, né? Tudo, né? Parece que está tudo bem. Mas tem um sofrimento lá na sua casa que você vai ter que tratar daqui a pouco.
algumas coisas nos seus negócios, talvez o nome está sujo, tem dívida para pagar, o cartão de crédito está preocupado com alguns boletos, alguma coisa que não vai dar, a geladeira está quebrando, precisa trocar e ela vai garibando ali, nem está gelando direito, e você precisa trocar e o dinheiro não dá, um monte de preocupação. E as mulheres aqui que gostam do capricho sonham em rebocar a parede da casa e não tem dinheiro para comprar meio metro de areia e rebocar a parede da casa, e fica chateado, limpa a casa, vem o pó, caiu um farelinho, não adianta, tem que rebocar essa casa e às vezes não dá, então toda essa dificuldade. Mas continue a esperança na direção certa. Continue mantendo a tua vida em Deus. Continue mantendo a tua vida em Deus. Continue mantendo a tua vida em Deus. Às vezes a igreja não vai bem. Às vezes tem mês que a igreja fecha no vermelho lá. Às vezes, a maioria dos meses do ano, às vezes fecha no vermelho, negativo. Meu Deus! E a hora que a gente cuida, ora pelo dinheiro, abençoa o povo, é cauteloso, a gente entende que o dinheiro é santo, é do povo santo, e Deus, mas a igreja continua, não para, e vamos se mexer, e vamos continuar, e tem que fazer investimento, precisa pintar aqui, precisa ajeitar isso aqui, precisa belezar isso aqui, precisa melhorar isso aqui, então o pregador abençoa a vida dele, vai outra coisa e faz aquilo, a gente vai fazendo, e a obra não para, com todas as deficiências, todas as dores, todas as dificuldades, com gente enchendo o saco, gente abençoando, gente de bem, gente de mal, é trigo, é joio, é ovelha, é bode, é cavalo, tem de tudo naquela igreja, e a gente toca a vida e vai para cima, porque a esperança está de pé até o resultado final. Aleluia! O marido das irmãs não é dos melhores igual eu sou com a minha esposa, mas vai tocando a vida. Minha esposa, tomara que ela não esteja assistindo. É aquele marido perfeito igual os Jeffersons, né? Mas continue andando na esperança. Não pare. Cantamos aqui, não pare. Não pare. Fé, resultado final. Esperança, o caminho que me leva ao resultado final. E o terceiro pé do tripé, que nós chamamos de amor. O que é o amor? A Bíblia define que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência do caráter de Deus é amor. E diz que o amor permanece. Por que eu preciso de amor? Eu preciso de amor para olhar o resultado final e trilhar o caminho chamado esperança, para que eu faça isso de forma prazerosa e gostosa. Sabe o que é amor? Para quem gosta de lanche aí, amor é o ketchup do lanche. Mas você não gosta de ketchup, tá bom, mostarda? Eu não gosto de mostarda, tá bom, molho. Você entendeu? A manteiga do pão, tá bom. Pão com manteiga, uma coisa. Pão sem manteiga, outra coisa. Entende? Tudo feito com amor é melhor. Então quando eu trilho o caminho da esperança com amor e olho para o resultado final com amor, eu estou dizendo para mim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de servir ao Senhor, eu gosto de ser obediente, eu gosto de orar, eu gosto de buscar. A carne não quer, mas o Espírito gosta. Tudo que eu faço para Deus é gostoso, porque a gente faz com amor, com prazer, com privilégio, de forma maravilhosa. As mulheres aqui, que é a maioria hoje, mulheres, qual a diferença de fazer uma janta, um almoço com amor e fazer sem amor? Fazer com amor, ai, meu marido vai vir, eu tenho que acertar no tempero, ai, vai, e ela, né, te louvarei, vai fazendo a comidinha, e ela monta o prato, o arrozinho de um lado, ali e tal, aí ela toca um toquezinho de flor assim, tá? Sabe aqueles pratos de, pronto, é o amor. E comida sem amor? Não aguento mais, vai comer isso do que tem, taca no prato e mistura por cima da outra, e fica bem, cai, come logo, e lava a louça, e você come, e você, ai Jesus, ai, desce, se não tem uma jarra de suco, não desce, e vai, foi sem amor. Você lava o prato com amor, as minhas tapuer, e vai as tapuer, e você namora tapuer, ai, fica mais alguma coisinha, ai, não limpou direito ainda, e você vai limpar as tapuer sem amor. Ah, vai assim mesmo, guarda, isso aí é eu que comi mesmo, põe, taca lá. Entende?
Imagina você fazendo a obra de Deus sem amor. Tem que ir na igreja, né? O pastor Nilson que enchendo o saco, tem que ir lá, né? Fazer o quê? Já pensou o Vandelson lá na portaria sem amor? Você nem entra nessa igreja com medo dele. É aquela cara assim, se entrar aqui, vai botar uma voadora. A alma fala, não quero nem me converter, vou até embora. Então tem que estar lá, o Vandelson tem que estar assim. Tem que fazer com amor. Fez com amor, sai melhor. João vai dizer em uma de suas epístolas: os meus mandamentos não são pesados, quando feitos com amor. Cuide do seu filho com amor. Cuide da sua casa com... Pastor, minha casa não tem reboque, não tem, está no contrapiso. Mesmo assim, cuide com amor. Põe um tapetinho, beleza. Põe um vasinho de planta. Pastor, não tem vaso de planta, mete uma espada de São Jorge lá. É feia, mas já embeleza um pouco. Está com um chachinho de alguma coisa lá. Eu não sei. Faça alguma coisa que faz o ambiente ficar gostoso, agradável. Minha esposa de atrás passou o cartão e comprou um monte de tapetinho em casa. Eu olhei, mas cheio de tapetinho. Para que esse tapetinho? O homem é meio brutão, eu sou meio... Para que tapetinho? Mete a camisa do vereador, limpa o pé assim e entra para dentro. Que camisa do vereador? Que eu tenho esse tapetinho, florzinha, que dá até medo de pisar pé para limpar o pé. Isso aí, tão bonito que é. Dá vontade de pular o tapete e ir com o barro para dentro e largar o tapete limpo. O amor que ela tem com as coisas de casa. Quando se faz com amor, se faz melhor. Ore com amor, jejue com amor, leia a Bíblia com amor, varre essa igreja com amor, visite os irmãos com amor, dizime oferte com amor, embeleze esse lugar com amor, ore pelas pessoas com amor, vai para o monte orar com amor, venha para as campanhas com amor, cuide do teu marido, da tua esposa com amor, eduque os teus filhos com amor, tenha paciência do teu pai e tua mãe que já está velho de idade, com amor, para que Deus possa honrar a tua vida, aleluia. Amor! Faça com amor. O amor é algo que tem que permanecer. Quem faz com amor copia Deus. Quem faz com amor copia Deus. Quem faz com amor... Pastor, eu queria ser parecido com Jesus. Então se encha de amor, porque Jesus era cheio de amor. Lembra quando ele chegou para Bartimeu? Bartimeu, que queres que eu te faça? Eu não acho que ele chegou para Bartimeu e falei: Bartimeu, fala logo que você está fedendo, você tirou a capa, vim para perto de mim. Olha, fala o que você quer. Não, Bartimeu, o que queres que eu te faça? O Todo-Poderoso, cuja criação é sustentada pela palma das suas mãos, o infinito, o Deus Todo-Poderoso, em forma humana, se curvando para a pior raça de ser humano que existe, o marginalizado Bartimeu. Primeiro João capítulo 4 vai dizer: como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo os irmãos que eu vejo? E aí a Bíblia vai dizer: e o perfeito amor lança fora o medo. Quem é o perfeito amor, irmãos? Deus. Quando eu me encho de Deus, eu me encho de amor. Quando eu me encho de amor, o amor empurra o medo para fora. Posso definir isso? Quando você se enche de Deus, ele empurra a depressão para fora. Quando você se enche de Deus, ele empurra o estresse para fora. Quando você se enche de Deus, ele empurra as crises de ansiedade para fora. Quando você se enche de Deus, ele empurra para fora as inquietações da tua alma. Quando você enche de Deus, ele empurra a tristeza para fora. Quando você se enche de Deus, ele empurra a raiva, o ódio para fora. E quando você se enche de Deus, esse amor vai purificando o teu coração por completo, e você se torna uma pessoa mais pacífica, um semblante diferente, um semblante de Cristo. Fé, resultado final. Esperança, o caminho que me leva ao resultado final. Amor, o que embeleza a minha vida durante o caminho até chegar no resultado final. Quer que eu repita isso para ficar bem didático? Fé, o resultado final. Esperança, o caminho que me leva até o resultado final. Amor, o que me faz feliz trilhando o caminho até o resultado final.
Você pode estar triste com situações que você está vivendo, mas você está feliz com Jesus. Eu estou feliz com Jesus, triste com algumas coisas, mas feliz com Jesus. Agora, para definir e fechar essa pregação, por que desses três o maior é o amor? Por que o amor é maior que a fé? Por que o amor é maior que a esperança? E eu encerro minha ministração. Porque é Deus. Bela resposta. Não é essa que eu quero usar, mas essa mata a nossa pergunta. Mas explicando melhor isso, a fé, quando eu chegar no resultado final, eu não precisarei mais de fé, porque eu já estou tocando naquilo que eu estava esperando. Então não preciso mais de fé. Vamos supor, trabalhei do dia 1 ao dia 30. Aqui do dia último vou receber o salário. Então eu tenho fé que no dia 5 vou receber meu salário. Quando você recebe o salário, pronto, não preciso mais de fé. Já recebi? Não preciso mais ter fé. Não preciso mais ter expectativa do futuro, porque o futuro já virou presente para mim. Entende? Então a fé um dia se encerra. E a esperança? Esperança é o caminho que me leva até a fé, que é o resultado final. A esperança também se encerra. Quando eu chegar no final do resultado, na glória celestial, não precisarei mais ter esperança, porque eu já trilhei o caminho da esperança. Se eu já cheguei no objetivo, não preciso mais da esperança, porque ela já me levou aonde eu precisava chegar. Então fé e esperança se encerram. E o amor? Eu começo com amor, trilho o caminho com amor, abraço o resultado de fé com amor, e aí durante toda a eternidade o amor fica envolvido em mim, para que eu viva a alegria por toda a eternidade. Glória a Deus. A fé acaba, a esperança acaba, o amor é eterno, porque o amor é Ele, e Ele mora em nós, o amor mora em nós, e se o amor mora em nós, eu sempre o amarei, tanto a Ele, quanto os irmãos, quanto a minha vida. Enche a tua vida de amor, peça para Deus te batizar com o batismo do amor, peça para Deus turbinar seu coração de amor, e a tua vida vai ser melhor no nome de Jesus. O tripé que sustenta a vida cristã é a fé, a esperança, o amor. A esperança acaba, a fé termina, mas o amor vai por toda a eternidade, porque Deus é conosco por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Precisamos nos amar, e amor é um treinamento diário, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, não se ufana, não se soberbece, não tem ciúmes do outro. Amor é um treinamento de crescimento espiritual. Os casados que sabem aqui como você é treinado no casamento para amar. Às vezes a esposa, você, tá bom. Aí os maridos quase não erram, né? Então a esposa aí o marido erra, a esposa respira fundo. Ai, amor, amor, não força a barra do amor não. e vamos treinando no amor. Pastor, me prova isso. Provo usando a tua própria vida, dos casados aqui. Você lembra quando você casou? Eu, ano que vem agora, faz 25 anos de casado. Tenho 3 filhos. Uma vai casar agora em novembro, se formou em biomedicina. A outra completou 18, já arrumei emprego. Já está sobrando um dinheirinho para mim já agora. Já está pagando a faculdadezinha dela de marketing e publicidade. E o Miguelzinho ainda está sugando meu bolso lá com chocolate, com as coisas assim. Mas vamos tocando. E quando eu casei, a gente era mais inocente, ou menos sábio. Então muitos problemas tem no começo do casamento. Mas na paciência, na oração, na fé, daqui a pouco você vai amadurecendo o relacionamento. Amadurecendo. Tanto é que você pega uma mulher de 20, é um tipo de conversa. Você pega uma mulher de 40, é outro tipo de conversa. O tom de voz é diferente. A maturidade, a áurea da mulher é diferente. O homem também. O homem de 20, 18 é uma coisa, né? Lembra quando você era adolescente? Cara, só com chiquetão na boca, esperando as meninas passar aí. É o Jonathan, né? Jonathan, esperando a Thaís passar aí. Nilson também, né? Nilson,
Cadê a Thalita? Né? O tempo passou, arrumamos uma roupinha, damos uma acertadinha assim, tal. Hoje a gente é mais maduro. Hoje chamar os outros pelos apelidos. Ei, aí, Zé Ruela. E aí, Roberto, tudo bem? Ô, seu Antônio, tudo bem? Ô, a paz do Senhor, tudo bem? Você vai amadurecendo. Você vai sendo mais centrado. Você vai sendo mais sério. E o melhor, mais quebrantado e mais amoroso. Quem é vô ou vó aqui? Né? Quando você é mãe, pá nos feios. Quando você é vó, não mexe com meu neto. Quando a gente é filho, parece que a mãe desconta toda a raiva em cima da gente, da vida, né? Pá, mas eu não mereço tudo isso. Mas eu tô com raiva, quero bater mais. Pai, vai. É a farinha de marmelo, é o chinelo, é o chicote, é a espada de São Jorge. Até a espada de São Jorge. E vai, rebento. Daqui a pouco, seu pai vai ficando mais velho. Aí ele vira avô. Aí o neto fala o que quer do avô. Veja por aqui, pega o dinheiro e rasga ela 200, que alegria, e vai levar para chupar sorvete, parece que o vô ficou besta, não é que ficou besta, ficou mais amoroso, ficou tratado, ficou manso, ficou humilde, porque a vida vai passando e o amor vai se aperfeiçoando dentro de nós, cada vez mais. Irmãos, nós somos igual o maracujá, vai ficando feio por fora, mas bonito por dentro. Veja se é o caso, olha para o irmão que está do teu lado, mas não fala, só vê se ele é o maracujá, né? Entende, irmãos? Essa igreja, ela está completando 10 anos, ela está crescendo na maturidade, no conhecimento, e essa igreja tem sido sustentada pela fé que há nela, pela esperança que há nela e pelo amor que há nela. Talvez não é uma fé perfeita, uma esperança perfeita, um amor perfeito. Estamos todo mundo tentando melhorar. Não tem ninguém 100% santo aqui, não. A diferença entre uns e outros é que de repente você sabe o pecado de um, o outro não sabe o seu. Mas está todo mundo aqui na estrada, capengando e um escorando o outro para ir para frente. Mas a Bíblia diz que permanece, tem que permanecer a fé, tem que permanecer a esperança, tem que permanecer o amor. E o maior deles é o amor, que traz alegria na esperança e um belo resultado para a fé. E aí viveremos para todo sempre com muita alegria. É isso que eu queria dizer para vocês hoje à noite. Cuide da tua fé, cuide da tua esperança, que é a tua caminhada, e cuida do amor de Deus que está no seu coração, em nome de Jesus. Se coloque em pé, quero orar com você essa noite. Talvez você entrou aqui hoje e você está preocupado com a tua vida espiritual. Às vezes eu me preocupo com a minha. Fala, Deus, parece que eu orava mais antes do que hoje. Parece que eu buscava mais antes do que hoje. É que a vida vai passando, a gente vai, não é esfriando, vamos falar amadurecendo, e algumas coisas a gente não faz mais. Talvez eu não oro como antes, mas as orações são mais maduras. Você não fica enchendo linguiça na oração, já vai papo reto com Deus. Talvez você não é aquela moça ou aquele moço, calma, Deus não está te cobrando nada. Deus só quer que você sustente a tua fé, a tua esperança e o teu amor. Cuide disso. Se você cuidar desses três, você vai entrar no céu pelas portas. Fé em Cristo, esperança na direção de Cristo e cheio do amor de Cristo, e você vai entrar no céu pelas portas, em nome de Jesus. Amém? Silenciosamente eu termino essa mensagem, que eu quero que você saia daqui refletindo sobre o que eu preguei hoje. Talvez antes de dormir você vai dobrar seu joelho na tua casa e falar: Deus, me ajuda com a minha fé, me ajuda com a minha esperança, me ajuda a ter um pouquinho mais de amor. Não me deixe perder o amor do Senhor no meu coração. Não me deixe perder a fé. Não me deixe perder a esperança. Porque tem dia que a gente está por um fio, parece. Tem dia que dá vontade de chutar o balde. Mas o Senhor nos dá graça. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará, diz a palavra. Pastor, eu pequei. Será que Deus me perdoa? Calma, 70 vezes 7. Durante o dia, por dia. O que é isso? 400. Sabe o que Deus quer dizer? Que Ele tem perdão estocado
para pecados que você ainda vai cometer. Você, mas então eu posso... Não é isso, não é que você pode pecar à vontade. O pecado não fere Deus, o pecado fere você. Você vai querer ficar ferindo você? O que é mais gostoso? Pecar ou sentir a presença de Deus? Sentir a presença de Deus, irmãos. Quando vier vontade de pecar, o pecado vai ser gostoso, mas vai criar uma dor em mim depois. Sentir a presença de Deus vai ser gostoso agora e gostoso para sempre. E aí você pesa na balança. Quando você menos vê, essa batalha de carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito, carne e espírito vence. E você vai crescendo, 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 crescendo. Que Deus conserve essa igreja por mais 10 anos, mais 20, mais 30. Que o Nilson chega aqui, né? Pastor Nilson com 97 anos. Quem que vai pregar agora é o irmão Jeff? Não, o irmão Jeff já morreu, já foi. E que Deus conserve essa igreja sendo uma revelação para essa cidade, para esse bairro do Moreira. Esse bairro não era fácil, hein? Quem mora aqui mais antigamente sabe. Quem é antigo dessa cidade, eu sou nascido que era dessa cidade. Esse bairro não era fácil antigamente. Era esse ou um aqui. Matava um, deixava o outro amarrado para outro dia. Esse bairro era assim. Esse e outros aqui. Mas eu creio que essas igrejas desse lugar e essa igreja tem fechado o mundo espiritual positivamente nesse lugar. E coisas que demônios quer fazer nesse bairro não consegue, porque Deus usa essa igreja para quebrar grilhões de orações. Se Deus abrisse os teus olhos para ver o que está acontecendo em cima desse telhado, você veria batalhas de anjos e demônios lutando por esse lugar. E a nossa insistência em estarmos aqui vai delimitar que a vitória é do povo de bem, é do povo de Deus, é daquele que serve ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, ora pelo teu povo, pelos teus filhos, por esta palavra pregada. Pai, eu não tenho poder de convencer ninguém, mas o teu Espírito pode, Pai, nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, Pai, e sarar a nossa vida cada vez mais. Senhor, nos ajuda a manter a fé, nos ajuda a manter a esperança, nos ajuda, Pai, a manter o amor, nos ajuda, move o teu poder sobre nós, manifestando a tua presença, manifestando a tua glória. Perdoe os nossos pecados, ó Pai, por pensamentos, palavras e obras. Perdoa nossas iniquidades, nossas transgressões, os momentos que entristecemos o teu coração, e sustenta a nossa vida, Pai, para que possamos manter a fé, para que possamos manter a esperança, e para que possamos manter o amor, Pai, porque um dia a fé termina, a esperança também, mas o amor vai por toda a eternidade. Conserva esse irmão, conserva essa irmã, conserva esse senhor, essa senhora, de tal forma que o teu nome seja glorificado para todos sempre, Pai. Seja com o teu povo, no nome de Jesus, amém e amém. Você aplauda ele hoje à noite. Glória a Jesus, glória a Deus, amém, amados. Você está abençoado? Glória. Você entendeu o que eu preguei hoje? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: você entendeu o que o pastor falou hoje? Fala para ele, porque se você não entendeu, ele vai começar de novo agora. Eu não sei todos, mas alguns ficam, eu acho. O Nilson fica, não deixa ele embora. Quem está com a chave da igreja, né? Não entende, vai ficar. Amém, irmãos? Que aquilo que eu não soube falar com as palavras, que o Espírito Santo tenha encaixado melhor no teu coração, no nome de Jesus. E nunca mais se esqueça do que Deus ministrou dentro do teu coração hoje à noite, em nome de Jesus. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, vamos aplaudir o Senhor. Obrigado, Nilson. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.